Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Muito bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. E vamos agora a um bate-papo aqui muito importante com o Antenor Zago. Zago, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui novamente. Ora, que bom, que bom. Eu que fico honrado de estar aqui, Jair, porque trabalhando no rádio há tantas décadas como eu trabalho, eu não tenho, evidentemente, liberdade para expressar pensamento a respeito da doutrina, porque não devo, de forma alguma, no exercício do meu trabalho, tomar posição a favor disto ou daquilo, a não ser muito eventualmente como tem acontecido. Agora, vir aqui no seu programa, a seu convite, o que me é honroso, para dizer aos nossos ouvintes o que penso a respeito da questão, do assunto, é de uma maneira muito maravilhosa para mim. Aliás, foi você, Jair, quem me trouxe, semana passada, para estudo, a introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do autor Leon Denis, um filósofo francês que viveu no século XIX. Ele nasceu em 1 de janeiro do ano de 1846 e morreu no dia 12 de abril de 1927, com 81 anos, o que era raro naquele tempo chegar a essa idade. Bom, o que eu quero dizer é que a introdução que o Leon Denis faz no livro da lavra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é de uma atualidade tão grande, que eu falei, claro, eu vou ler, vou trabalhar no convite do Jair, no sábado, em cima desse texto, porque tudo que ele escreveu naquela época, no século XIX, bate com o que está acontecendo hoje. 1908, né, Zago? Então ele diz assim: uma dolorosa observação surpreende o pensador no fim da vida. Reconhece então que se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, as religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Porque querendo ou não, tem gente que treme só de pensar. Eu conheço uma pessoa aqui em Jaú, aliás, um cidadão muito bem de vida, mas muito bem de vida. E ele ganhou todo o dinheiro que ganhou, a meu ver, honestamente. Então, Deus o abençoe cada vez mais. Mas ele treme cada vez que alguém toca no assunto morte perto dele. Por quê? Porque, querendo ou não, ele com todo o dinheiro que tem e o pobre com toda a dificuldade que enfrenta, vai ter que desencarnar. Vai mesmo partir desta para outra. Eu falei desencarnar como sendo, até nisso, a doutrina espírita, ela é mais esclarecedora. Por quê? Porque morrer não significa finar, acabar, mas desencarnar sim, quer dizer, sair do corpo, sair da carne, mas continuar vivo. Então desencarnar é um outro jeito mais evidente, mais inteligente de considerar o final da vida. Bom,
Diz ainda Leon Denis: aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários reina ainda completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos problemas de pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida, às questões do termo da vida e à finalidade da vida. A mesma impotência encontramos na Igreja. Por suas afirmações despidas de provas, dizia Leon Denis naquela época, e até hoje é desse jeito. Por suas afirmações despidas de provas, apenas consegue comunicar às almas que lhe estão confiadas uma crença que já não corresponde às regras de uma crítica sã, nem às exigências da razão. É evidente, por que está dando tanta incredulidade nos nossos tempos? Por que razão tanta gente foge dos cultos, das igrejas? Por que razão as pessoas estão muito mais ligadas à matéria do que à fé cristalizada no amor? Por quê? Porque não lhe dão informações, não orientam. E diz ainda Denis, naquele tempo, com efeito na universidade, assim como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo que diz respeito ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, o mal de nossa época, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. O que é que vemos acontecendo atualmente entre nós? O que é que vemos? Chegamos à conclusão, normalmente, de que o homem evoluiu muito sob o ponto de vista técnico, científico, sim. O que hoje se sabe a respeito da tecnologia é uma coisa absurda. Nós crescemos, evoluímos nos últimos 50 anos mais do que nos 500 anos anteriores. Essa afirmação já se faz a boca pequena em toda parte do mundo, e é verdade. Crescemos, evoluímos, progredimos cientificamente, tecnicamente, muito mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500 anos. Porém, moralmente, nós não progredimos, não. Moralmente, nós continuamos parados. Estamos, infelizmente, até hoje, e você veja bem, enquanto a mocidade, a juventude, o ser humano, de um modo geral, uma grande maioria desiludidos, sem perspectiva na vida, vai encaminhando para alternativas dolorosas, como, por exemplo, as drogas. O jovem quer experimentar novas emoções, novas sensações, e vai na droga. Quando o antídoto de tudo isso é o conhecimento. O conhecimento a respeito do nosso futuro. Porque não viemos aqui passear, fazer turismo. Nós viemos aqui para viver esta encarnação, esta vida, para aprender, para crescer, para resgatar os nossos erros do passado. Mas isso tem que ser aprendido, tem que ser ensinado. Só que, desculpem a falta de modéstia, mas tirando o espiritismo, o que é que todo mundo se comporta em relação a esse problema? Do jeito de quando Leon Denis escreveu este texto.
há quase 200 anos. Então é isso, gente. Nós precisamos mudar a cabeça para saber que as coisas não são como parecem, mas são muito mais profundas e agradáveis e felizes. Por exemplo, a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. E eu disse aqui, falei de que o nosso destino, porque nós não temos um destino traçado, a nossa vida é pautada pelo nosso livre-arbítrio. Tomamos as decisões que entendemos que devamos tomar. E depois a gente recolhe os efeitos da decisão tomada, se acertada ou se errada, se pelo bem ou se pelo mal. Só que há uma destinação, aí sim, há uma predestinação a todos os seres humanos. Ser feliz. Ser feliz. Há um desencarne para todo mundo. Não existe ninguém que viva além da conta. Não tem. Todo mundo está destinado, predestinado a encarar face a face o termo da vida física. Não tem como. Agora, e depois? É aí que nós estamos nos batendo. Que as escolas, as religiões, não ensinam o que vem depois. Não falam do que vem depois. Aliás, eu estava lendo nessa mesma introdução, diz assim um pensador chamado Carl Dupré. Um amigo meu, professor da universidade, passou pela dor de perder a filha, o que lhe reavivou o problema da imortalidade. Dirigiu-se aos colegas, professores de filosofia, esperando achar consolação em suas respostas. Amarga decepção. Pediram um pão, ofereciam-lhe pedras. Procurava uma afirmação, respondiam-lhe com um talvez. Francisque Sarcey, modelo completo do professor da universidade, escrevia: estou na terra, ignoro absolutamente como aqui vim ter e como aqui fui lançado. Não ignoro menos como daqui sairei e o que de mim será quando sair daqui. Esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. O fim da vida chega para todos nós. Todos nós concluímos a nossa jornada. Todos nós vamos virar a página de uma encarnação, que as pessoas até hoje relutam em aceitar como uma coisa tão lógica, tão racional e ensinada pelo Cristo. Ah, não, eu não vejo nos evangelhos esse ensinamento da reencarnação. Não, né? Não. Por quê? Porque está assim de gente que tem olhos de ver e não veem, ouvidos de ouvir e não ouvem. Leiam atentamente, leiam, percebam, além da letra que mata, o espírito que vivifica, e chegarão à conclusão de que nós não temos uma única vida. Meu Deus do céu, se nós nascemos para uma única vida,
não dá para acreditar em Deus. Não dá. Aí então nós estaríamos como produto da natureza. Mas e a própria natureza, produto de quem e de quem? Então tudo leva à crença em Deus. Tudo faz o ser humano acreditar num Criador, numa força, numa energia, tenha lá o nome que queira dar a Deus. Mas essa força, essa energia, essa divindade, esse Criador existe, sem dúvida nenhuma. Até os aborígenes lá, entre os pigmeus no coração da África selvagem, até eles têm os seus pajés, os seus médiums, que fazem as suas curas, até eles, porque até eles acreditam em algo superior, em alguma coisa superior. É claro que tem gente que passou por várias universidades, que aprendeu, leu muito e que se dizem ateias. É porque há na alma humana muito ainda de egoísmo, de orgulho, e que pretende explicar tudo pelo nada. E o nada não existe, como vocês sabem. Aí, continuando a leitura dessa abertura do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é do problema do ser, do destino e da dor, o porquê da vida, das suas lutas, dos seus sofrimentos, e vai por aí afora. Então, como não se explica nada, como não se ensina nada, já não se ensinava naquele tempo de Leon Denis, e não se ensina hoje, até hoje. O que se ensina hoje é um esforço hercúleo. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu admiro pessoas como Jair Martinez, que se dedica sem ganhar nada, ganhando espiritualmente, moralmente, a alegria de estar participando da revelação dessas verdades, dessas luzes, dessas pessoas que hoje, até hoje, em todo o mundo existem aquelas pessoas que fazem de tudo para levar um mínimo de conhecimento às pessoas que com elas convivem. Mas como não existe ainda até hoje essa força total de esclarecimento ao povo, vem o desânimo precoce e o pessimismo, moléstias das sociedades decadentes, como a nossa sociedade decadente, ameaças terríveis para o futuro, fazendo do medo, olha, o medo, porque o Satanás, porque o inferno, porque você vai viver uma eternamente na tristeza, na desgraça, porque você não pertenceu à minha religião, essas grandes besteiras que existem por aí. E que se junta o ceticismo amargo e zombeteiro de tantos moços da nossa época. Em nada mais creem do que na riqueza, nada mais honram que o êxito, o sucesso. E é isso que se dá. Só se pensa em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em bens materiais, em riqueza, riqueza. É justo que o homem pretenda ter uma vida facilitada pela conquista do dinheiro, claro, mas não precisa conquistar o dinheiro tripudiando sobre o semelhante. Não há necessidade de conquistar mais do que precisa para viver honradamente, honestamente. O eminente professor Raul Piquet assinala esse estado de espírito na introdução da sua última obra sobre as ciências psíquicas. Fala ele do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade de seus alunos e conclui assim: esses pobres moços admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, em que a vontade não intervém. Consideram que a própria existência é forçosamente joguete da fatalidade.
a qual estão entregues de pés e mãos ligados. Esses moços cessam de lutar logo as primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos. Ouçam isto. Tornam-se túmulos vivos, onde se encerram promiscuamente suas esperanças, seus esforços, seus desejos, fossa comum de tudo que lhes faz bater o coração até o dia do envenenamento. Qual é o dia do envenenamento? Como é ser túmulo vivo? Como é se ter o coração cheio de pessimismo? A juventude e não só o jovem, todos os que se imiscuem com as drogas, porque não veem na vida outro objetivo, outro sentido, senão nos prazeres das drogas. Isso está fazendo das pessoas verdadeiros túmulos vivos. Bote no coração dos jovens, dos homens e mulheres, bote no coração deles a fé em Jesus de Nazaré, a crença em Deus, mas aquela crença lógica, racional, inteligente, não aquela crença que leva o sujeito à descrença, porque vem dizer para ele, Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Por quê? Mas por quê? Jesus subiu ao céu de corpo e alma. Ué, continuem fazendo essas afirmações. Continuem fazendo. E vão levar as pessoas à incredulidade. Por que vocês acham que o evangelismo tem crescido tanto? Tem aumentado tanto? Surgiram igrejas, pastores, as pencas no Brasil de uns 20 anos para cá. Por que você acha que cresceu tanto, tem aumentado tanto? Porque onde essas pessoas estavam, não estavam bem, não estavam cheias de dúvidas, estavam cheias de incertezas. Aí vem o outro lado dizendo, aqui você vai ter sucesso, você vai ficar rico, você vai ter carro importado, você vai ter uma mansão, a sua indústria vai ficar poderosa, forte, você vai ficar... Numa palavra, conquistam as pessoas pelo desejo materialista, pelo desejo de ter bens materiais. Está assim a sociedade deste momento, esvaziando um lado e aumentando drasticamente o outro lado, porque as pessoas estão acreditando que efetivamente estão sendo possuídas pelo capeta, e se sair dessa, vão ficar milionárias. Não é isso que você assiste todos os dias, o tempo todo, nas televisões e nas rádios? Depois vem, sabe o quê? Depois vem, por causa da desilusão, decepção, vem a descrença maior. Aí a pessoa perde a fé de vez e... Ai, meu Deus. Então diz Leon Denis, em 1908, é tempo de reagir com vigor contra essas doutrinas funestas e de procurar fora da órbita oficial e das velhas crenças novos métodos de ensino que correspondam às imperiosas necessidades da hora presente. É preciso dispor os espíritos para os reclamos, os combates da vida presente e das vidas ulteriores, as vidas futuras. É necessário, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, sob o ponto de vista dos seus fins, as forças latentes que nele dormem. As forças latentes que nele dormem. Não foi à toa que Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. E não é à toa que a ciência, concordando com Jesus, diz, o homem aproveita apenas
parte, 10% se tanto, das energias, das potencialidades da sua alma. É necessário reagir. Até aqui o pensamento confinava-se em círculos estreitos, religiões, escolas ou sistemas que se excluem e combatem reciprocamente. Daí essa divisão profunda dos espíritos, essas correntes violentas e contrárias que perturbam e confundem o meio social. Aprendamos a sair desses círculos austeros e a dar livre expansão ao pensamento. Cada sistema contém uma parte de verdade, nenhum contém a realidade inteira. E isto é verdade. Nem o Espiritismo pretende, como dizia Kardec na sua época, quando escrevia as obras básicas do Espiritismo. Nem o Espiritismo contém toda a verdade, proclama toda a verdade. Porque a verdade vai sendo revelada paulatinamente, devagarzinho, de tempos em tempos. Por que Jesus não explicou tudo ao seu tempo? Por quê? Porque já naquela época, 2000 anos atrás, o homem não tinha condições de suportar, de entender as grandezas da alma humana, do destino humano, da vida futura. Por isso é que ele disse, eu não vos disse tudo ainda, mas o Pai vos enviará, eu vos enviarei o Consolador, que vos explicará todas as coisas. E o homem, então o Espiritismo é o cumprimento dessa promessa de Jesus, de enviar o Consolador que vos explicará todas as coisas. É o que o Espiritismo tem feito. Agora, todas as coisas inerentes à nossa época, ao nosso tempo, porque existem verdades que ainda nós nem sonhamos com o amanhã, com o futuro. Mas não pense no amanhã como daqui 10 anos ou daqui 50 anos. Pense no tempo que virá daqui milênios. Os homens estarão até lá muito mais preparados para receber toda a verdade. Hoje nós estamos aqui apenas com parte da verdade. Jesus ensinou algo no seu tempo, preparando o homem para o seu destino futuro, ensinando a lei do amor, do perdão, da tolerância, diferentemente do comportamento humano do seu tempo, que era olho por olho e dente por dente, no ensinar de Moisés. Mudou, melhorou, ensinou parte da verdade, a parte inteligível, a que era possível assimilar naquele tempo. E já foi uma conquista tão grande que Jesus alcançou, que o homem sofreu imensa alteração na sua conduta de vida. Passou a existir aquilo que não existia. A força do perdão, da tolerância, a reciprocidade do entendimento entre as pessoas. A tal ponto que quando aconteceu, no começo do primeiro século da era cristã, na época da inauguração do Coliseu, mas o Coliseu não recebeu, como diz a história, não recebeu exatamente os primeiros mártires. Outras arenas na época dos Césares, outras arenas receberam os leões, as feras, bestas feras, que famintas se serviam no pasto humano, que eram os primeiros cristãos, e que se davam à morte de cruz, morte de fogo, morte de açoite de toda a natureza, por conta dos ensinamentos que haviam ouvido aos pés do Divino Mestre. Era a revelação paulatina acontecendo, devagar ia chegando. Mas depois houve a noite tenebrosa da época medieval,
noite tenebrosa, quando o Estado decidiu aceitar o cristianismo, porque convinha ao Estado, à Igreja, aceitar o cristianismo e fazer dele a religião oficial do Estado. E ai de quem não aceitasse o cristianismo. E aí então veio para as fileiras cristãs tudo que era bom e tudo que não prestava. E tudo que não prestava assenhoreou-se, tomou conta da pureza do cristianismo. E essa pureza foi maculada, porque os homens tomaram conta daquilo que Jesus ensinou, não para o bem, mas para o poder, para fazer riqueza, para fazer o que veio depois. E essa noite medieval da tomada do cristianismo, fazendo dele um covil de bandidos, como aconteceu durante séculos, séculos e séculos, tudo foi alterado, adulterado, modificado, e os seus efeitos nefandos permanecem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Porque tenha certeza, meu irmão, você que me ouve neste momento, o Atenor Zago não está aqui para dizer, querendo fazer a sua cabeça. Isso é um problema seu. Você não vai ser perdido nem condenado ao inferno. Você não vai ser. Por pior que você seja. Jesus disse que nenhuma ovelha vai se perder. E não vai se perder. Por quê? Porque todos teremos oportunidade de entrar em paz com a nossa própria consciência, reconhecendo os erros que praticamos, reconhecendo que andamos errados e que precisamos mudar de conduta. Isso pode ser hoje, como futuramente na espiritualidade ou na próxima encarnação. Deus não tem pressa. A pressa pode ser sua. Quando você se reconhece errado, cansado de tanta falta de objetivo na vida, quando você partiu para o crime, partiu para o vício, para a droga, porque não tinha outra alternativa, porque achava que essa vida é uma porcaria mesmo, porque achava que terminando essa existência você ia para o nada, e o nada é nada. Por que você então foi para todos os descaminhos da existência? Porque lhe faltou informação. E o Espiritismo está aqui para lhe dizer, para informar, meu amigo, você não nasceu ontem. Nesta vida você pode ter nascido ontem. Nesta vida, ter nascido há 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, nesta encarnação. Mas a sua história é muito mais longa. Não vou entrar naquilo que o Espiritismo estuda de longa data. Como viemos, de onde viemos, por que viemos, o que estamos fazendo aqui, que é quando passamos pelos mundos mineral, vegetal, hominal, e estamos a caminho, hoje estagiando na espécie hominal, estaremos um dia transitando pelo estágio angelical. Ou você está pensando que Deus fez os anjos purinhos, perfeitos? Ou você está achando que Deus faz os santos perfeitos, purinhos, e outros uma danação de defeitos, de erros? Não é nada disso não, meu irmão. Não é não. Mesmo aquele santo que você que é devoto dele, e eu também sou, eu tenho, por exemplo, uma simpatia muito especial para com São Francisco de Assis. Estive 2 vezes na igreja de São Francisco de Assis, na Úmbria, na Itália. 2 vezes. E me sinto bem diante do túmulo daquela criatura que tinha uma ligação profunda com a humildade, com a pobreza, com os animais. Eu tenho verdadeira afinidade com essa entidade maravilhosa.
São Francisco de Assis. Mas eu te pergunto, ele que era um jovem como outro qualquer, que inclusive partiu para uma guerra como outro jovem qualquer, que retornou daquele estado belicoso modificado, transformado, já com outro pensamento, com outra compreensão da vida, inclusive desentendendo-se com o pai, que era um homem muito materialista, que era bem de vida, e ele, Francisco, começou a doar coisas que não lhe pertenciam, porque eram do pai, mas pertenciam a ele também, porque era filho do pai. Afinal de contas, quando o pai descobriu, o expulsou de casa. E ele o que fez em praça pública? Ele despiu-se, deu a roupa do corpo para o pai, para falar, eu saio daqui da sua presença sem nada, nem a roupa que você me deu. Mas eu te pergunto, e ele se transformou naquela criatura que o mundo cristão gosta, aprecia, venera até. Por quê? Porque naquele tempo dele, ele foi até o Papa, até a igreja, e pregou contra a riqueza, a ostentação que a igreja era e continua sendo todos esses séculos depois. Bom, mas eu te pergunto, essa criatura maravilhosa, Francisco de Assis, que tinha uma alma cândida, que voltava a sua vida para o amor, para o bem, para a caridade. Ele conhecia alguma coisa de medicina, de mecânica, de biologia? Conhecia alguma coisa de música? Será que ele era versado em matemática? Claro que não. Francisco de Assis era uma alma voltada, grandiosa na paz, no amor, na humildade, na pobreza. Mas tudo que faz parte do conhecimento, no que não fosse esse caminho dele, ele desconhecia. É esse o caminho, meu irmão. Por isso é que nós não nascemos uma vida. Nascemos muitas vidas. Por quê? Porque o nosso caminho é aprender, é evoluir, é crescer. Nós não nascemos anjos, nem os anjos nasceram anjos. Os anjos chegaram lá e tem uma hierarquia, segundo dizem, anjos, arcanjos, querubins. Numa palavra, existem uns espíritos lucificados. Jesus foi o maior de todos. O maior de todos, mas também não é o único, não. Se você pensar que Jesus é o único, está enganado. Como Jesus tem nesses mundos de Deus, que são bilhões, trilhões de mundos, onde estão presentes humanidades como a nossa aqui na Terra, olha, é preciso que nós que não nascemos anjos, mas que temos essa destinação angelical, que aprendamos em cada pedacinho da história nossa. Cada pedacinho é uma existência carnal. E você vai perguntar, então por que não aprende na espiritualidade? Quem disse que não aprende na espiritualidade? Aprende lá e aprende cá. É que aqui é o cadinho, é a forma. Aqui, no ambiente terráqueo, conforme a densidade da Terra, a densidade, conforme a sua altitude, longitude, conforme as suas características, é o nosso corpo. Nosso corpo que tem que estar conforme as características desse mundo, que é mundo escola. Escola, hospital, escola. Hospital, escola, porque todos somos doentes. Todos estamos aqui com doenças na alma, que se refletem em nosso pensamento, que se refletem em nosso corpo, por conta da nossa ignorância, do nosso atraso, por conta do aprendizado que temos que alcançar. Não só o aprendizado intelectual, que é importante, mas o moral, o espiritual, que são igualmente muito importantes.
é o que tem se dado aqui na Terra no crescimento científico, material. O homem cresceu muito, desenvolveu muito a tecnologia das conquistas humanas. Olha o avião, olha o automóvel, olha o iPhone, o iPad, o tablet, olha a televisão, olha tudo. Olha a divisão do átomo, que tem esse nome porque quer dizer em grego indivisível, mas provou-se que ele é divisível. O homem chegou lá. Tudo isso é o alcance material. Moral, não. Moralmente estamos, como dizia Leon Denis lá atrás, há 100 e tantos anos, dizia ele, estamos vendo que as escolas, a religião, nada ensinam ao homem naquilo que é fundamental para ele, que é o seu destino, a sua predestinação, que é a felicidade de natureza espiritual. Até hoje, o homem está engatinhando. O Espiritismo tem essa missão, por mais que ele seja ultrajado, apedrejado. No passado, ninguém tinha coragem de se dizer espírita, porque era coisa do diabo. Hoje o espírita vem e diz, diabo não existe. O diabo é o ser humano com a sua maldade. Naquele tempo, era apedrejado, ia para a fogueira, como foram tantos neste mundo. Hoje o Espiritismo está abrindo mais uma página no livro da vida. Como Jesus explicou no seu tempo a página importante do amor. Como nós estamos hoje informando a importância de crescermos espiritualmente, que tecnicamente já chegamos longe, moralmente, espiritualmente, ainda engatinhamos. Pense nisso, reflita sobre isso, vê se o que você tem pensado, tem praticado, vê se está fazendo bem para você. Digo mais, religião nenhuma salva, nem o Espiritismo salva ninguém. É a vida transformada, modificada na paz, no amor, na conduta do bem, na prática do bem, na vivência do bem. Essa é que bota a alma no fim da vida, no termo da existência, em paz consigo mesma e com Deus. Obrigado pela atenção que você dispensou à nossa fala desta manhã. Obrigado, Jair. Brilhante exposição, Zago. Realmente essa introdução desse livro é alguma coisa que ficou guardada na minha consciência desde desculpe, estou um pouco gripado. Desde a primeira vez que eu li, eu sempre vi nisso aí uma profundidade gigantesca. Aliás, o livro todo, né? O livro todo, sim. O livro é o problema do ser, do destino e da dor. Se você nunca leu essa obra, não sabe o que está perdendo. Na banca do livro espírita, lá na Praça da Matriz, esse livro permanentemente está lá à venda. E se não estiver, o pessoal da banca cuida junto à editora de pedir, como já me aconteceu, de pedir uma obra que cuidaram de providenciar. Faça isso, leia. Seja você evangélico, seja você católico, espírita, ateu. Eu até admiro o ateu. Admiro o ateu sincero. Porque o ateu é a casa varrida, de que nos fala Jesus. O ateu é a casa limpa, varrida. Antes estava assim, quando ele estava praticando alguma religião, ele estava com a cabeça cheia de teia de aranha. Cheia de coisa que não o convencia de nada. Eram verdadeiras sujeiras mentais. Aí então ele varreu tudo aquilo. Sua cabeça ficou limpa.
para nova concepção. Então você que está preparado para nova concepção, procure ler essa obra aqui, além de todas as obras espíritas. Essa aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E vão ficar modificados, transformados, porque explica muita coisa. Sem dúvida. Essa introdução, né, Zago, ainda ela vai com outras páginas, vai a fundo. Vai, eu li apenas a primeira e parte da segunda. Muito. Ela prossegue muito, vai longe. Vai longe, muito bacana. Bom, nós vamos então agora à nossa prece e depois ao encerramento do programa e voltaremos no sábado que vem às 8 horas da manhã. Zago, nossa prece, por gentileza. Então eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus de Nazaré, pela bênção da noite que passou, pela bênção deste novo dia, cheio da luz do sol. Agradecemos ao Pai Celestial a bênção do teto que nos abriga, da roupa que nos guarda o corpo. Agradecer ao Pai Celestial o alimento de todos os dias, a água límpida, limpa, cristalina, com a qual nos dessedentamos. Agradecer ao Pai este corpo que temos, que merecemos, é aquele que Deus nos contemplou por conta da programação que foi feita antes de aqui chegarmos. Agradecemos a Deus pelo Evangelho explicado à luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, explicado à luz do entendimento espírita, o entendimento dos Espíritos, revelação dos Espíritos. Agradecemos ao Pai Celestial por esse entendimento que nos conforta e que nos leva à certeza de que a nossa existência não se encerra no túmulo e que o túmulo estará vazio de nós, espírito eterno, estudando na espiritualidade, de onde efetivamente somos. Aqui estamos por uma temporada, mas somos do lado de lá, somos do espírito, somos da vida eterna. Deus seja louvado hoje e sempre, no santo e sagrado nome de Jesus de Nazaré. Amém. Voltaremos então no próximo sábado às 8 da manhã. Nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, ao Zago que fez essa brilhante exposição, ao Mateus, ao Henrique e, acima de tudo, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Uma boa semana a todos. Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez.